Bem-vindo ao nosso podcast Esquema. É um espaço onde a gente vai discutir educação global, uma realidade incrível, inovação, diplomacia empresarial e os caminhos profissionais que estão moldando uma linguagem de futuro. Hoje nós recebemos o Wilson Mendonça Júnior. Nosso consultor há muito tempo, a gente conversa há muito tempo. Ele é professor de disciplinas como negociação internacional, geopolítica, empreendedorismo global. Traz para a sala de aula uma visão entre o acadêmico e o prático. Isso é extremamente interessante e essa é uma marca central da Esquema. Wilson, que bom que você está aqui para essa prosa. Paulo, que prazer, na verdade, conversar contigo, ainda mais sobre algo que eu tenho aí tanto entusiasmo, que é falar sobre a Esquema, que é um tema tão caro assim para o meu cotidiano. E numa relação que a gente já tem há bastante tempo, se eu não me engano, eu acho que a gente tem pelo menos 10 anos que a gente conversa sobre temas de geopolítica. Então, uma satisfação enorme passar esse tempo contigo. E a gente vai falar de uma realidade que é uma realidade em Belo Horizonte, mas que conecta a informação, a formação, o aprendizado para o mundo inteirinho. São vários campos da Esquema espalhados pelo mundo. E aí, como é que você define a Esquema Business School dentro desse conceito de ecossistema global de formação? Pois é, essa pergunta é excelente, porque eu acho que eu ainda estou em fase de definição, sabe? Eu acho que esse formato tão sui generis que a Esquema entrega, e vamos partir da ideia de Belo Horizonte, mas agora já temos alunos aí, inclusive, de outras regiões do país. É algo que entrega uma novidade considerável para o nosso aluno, e eu gosto de utilizar sempre a minha referência acadêmica, como mineiro e também com a formação de Relações Internacionais e Administração de Empresas, diversas situações e contextos que eu não tive a oportunidade ao longo da minha vida acadêmica de desenvolver, eu consigo enxergar isso na formação do aluno hoje dentro de sala de aula. E um dos principais que eu consigo destacar é justamente essa multiculturalidade. Ou seja, algumas atividades que normalmente eu devo apresentar de maneira teórica ou expositiva para que ele tenha uma visão um pouco geral do que seria o ethos internacional, em sala de aula eu já consigo vivenciar isso de maneira muito prática, né? Uma simulação que eu faço de negociação internacional, eu divido a sala em alunos, em grupos, mas esses próprios grupos já têm nacionalidades distintas, o que já me entrega uma facilidade tremenda de discutir sobre temas interculturais em processo de negociação. Então, essa empiria, essa facilidade de colocar a prática em sala e não me prender tanto à teoria, o que gera um estímulo muito grande para essa geração, que às vezes tem uma dificuldade muito densa para se ater a temas que são um pouco mais distantes, facilita muito o nosso trabalho. E mais ainda, os deixa ainda mais interessados em explorar essa multiculturalidade. Então, esse é um dos pontos de cara, eu posso explorar diversos, a gente vai fazer isso ao longo da nossa conversa, mas é um tema que eu não consegui enxergar em nenhuma outra instituição com a qual eu já mantive contato, em Belo Horizonte, inclusive em outras regiões do Brasil também. Então eu acho que essa especificidade da Esquema é um enorme diferencial para os alunos de Belo Horizonte e do Brasil. E de que forma esses campos internacionais espalhados pelo mundo contribuem para a construção de uma verdadeira mentalidade global àqueles que estudam no Esquema? Eu diria que essa transformação já acontece aqui desde o primeiro período, né? Eu acho que a grande parte desses alunos, quando eles passam pela nossa portaria, eles já entram num ambiente que eu sempre brinco, que eu não sei se eu falo bom dia, bonjour ou morning na Esquema, porque eu nem sempre reconheço a nacionalidade da grande parte dos alunos que estão lá. A gente tem um trânsito considerável de alunos que vêm em períodos de 6 meses e vêm em períodos mais longos, e isso já nos transmite um sentimento de diversidade indiscutível. Quando a gente começa a falar dos outros campi, o mais interessante que é os conteúdos, eles têm um tronco global em relação a diversas instituições. A diferença é, o nosso aluno ele tem a capacidade de cumprir o currículo dele em outras instituições, em outros países, no caso em 5 continentes, mantendo aí escolhas estratégicas que ele já tem para a carreira própria, que não vão comprometê-lo, caso ele queira voltar para trabalhar no Brasil. Isso é curioso também, porque normalmente os nossos alunos eles acabam não voltando e eles formam e acabam conseguindo um estágio, um trabalho, sendo efetivados. E às vezes eu até brinco que, dependendo da colação de grau, a gente vê só as imagens dele lá e os pais recebendo o diploma, porque eles nem voltam para a colação de grau.
Isso eu acho que é de extremo valor, porque um aluno que normalmente tem a possibilidade de fazer um intercâmbio por questões de idioma, ou talvez para fazer o high school, o terceiro ano, o segundo ano, no exterior, ele teve sim um impacto considerável nesse aspecto cosmopolita, mas quando você tem a possibilidade de cumprir um ano na França, num campus da Esquema na França, e o último ano na China, você está ampliando a sua capacidade de networking em uma gama tremenda, o que vai te tornar um profissional muito mais competitivo. E eu não estou nem falando da formação que você vai ter da influência do corpo docente multicultural de diversos países. Então a gente não tem apenas professores nativos que lecionam nesse país, temos professores internacionais que lecionam nesse país. Então você já tem influência do ambiente, que você já está morando em um outro país, você já tem influência do corpo discente, dos seus colegas que são estrangeiros, que estão estudando lá, além dos nativos, e também influência do corpo docente. Então essa multidisciplinaridade, multidiversidade, ele entrega um diferencial para os nossos alunos, que mesmo voltando ou não voltando, às vezes voltando até para desenvolver um negócio que vai se tornar internacional, eles entram com um aspecto muito mais impactante se a gente olhar para a concorrência do mercado, né? Para a gente olhar o que o empregador espera desse novo profissional. Então, isso é algo que eu falo com muita segurança para a formação deles. Você já respondeu em parte a minha próxima curiosidade. Você já falou em intercâmbios que são múltiplos. O que verdadeiramente diferencia, em análise direta, diferencia a oferta, a proposta da Esquema dessa gama de outros intercâmbios já existentes? Eu diria que, além da possibilidade de cumprir disciplinas e continuar o curso em outros países, né? E aí eu posso mencionar os Estados Unidos, a França, a China, Emirados Árabes Unidos, África do Sul e, obviamente, Belo Horizonte no Brasil, e muito, muito próximo em outras regiões. A Mari está olhando aqui para mim que eu ter que evitar os spoilers, mas eu não vou me conter, eu vou acabar falando algumas coisas, porque realmente é muita coisa interessante para apresentar. Mas, além dessa possibilidade de cumprir esse período fora, nossos alunos têm cursos de inverno que eles podem cumprir. Tem uma turma agora que está indo para a China, agora em janeiro, e que provavelmente, quando voltar desse período de férias, que normalmente eles iriam para a praia, mas agora eles vão passar a véspera do Ano Novo Chinês na própria China, visitando empresas, acompanhados de professores do nosso campus na China, eles também têm essa possibilidade da própria mobilidade e de participar de outras instituições do ethos da Esquema no exterior. Então, isso, e eu já tenho experiência de alunos que desenvolveram empresas que são empresas de alunos, de colegas que eles desenvolveram no exterior e que não tinham a mínima ideia que algum dia poderiam desenvolver um negócio com um estudante brasileiro e vice-versa. Então, eu acho que essa é uma oferta de possibilidades muito ampla para esse aluno. E como é que essa lógica dos professores com formação global impactam nesse modelo da instituição? Essa é uma característica que eu acho que faz parte. Eu acho que para funcionar, para a instituição ter esse perfil realmente global, nós precisaríamos de um corpo docente que tivesse essa experiência internacional, né? Então, grande parte desse corpo docente hoje, ele tem uma vivência internacional, grande parte como empresário, representando empresas estrangeiras no Brasil e também trabalhando em empresas estrangeiras no exterior. Então, é muito fácil que esse profissional consiga trazer para a sala de aula essa experiência. Então, essa vivência já gera um diferencial considerável. Nada que o desconsidere em relação à formação docente, como pesquisador, como desenvolvendo pesquisas também na área internacional. E esse é um fato que, como eu mencionei, essa questão desde o primeiro período ele já tem essa experiência, todas as nossas aulas já são ministradas em língua inglesa. Então isso já gera um grau de seletividade do corpo docente que normalmente já são profissionais que têm uma vivência internacional considerável. Então isso facilita muito esse trânsito, inclusive em projetos que a gente já desenvolve para o próximo ano, de missões comerciais, internacionais, de curso de educação executiva, o que torna essa fluidez entre o Brasil e outros campi muito mais fácil do que se a gente tivesse que fazer algo que fosse exclusivamente nacional. Essa imersão internacional, ela contribui de certa forma para a maturidade dos alunos, não só no aspecto acadêmico, mas na formação pessoal de cada aluno? Eu sempre digo que encerrou a sala, encerrou a aula, a gente tem sempre esse sentimento, bom, ali vira uma chave, o aluno volta a ser o Belo Horizontino que vai para o cotidiano dele.
essa chave normalmente não vira, porque esse aluno ele vai sair para almoçar com um colega estrangeiro, e esse colega estrangeiro vai falar de uma experiência que ele teve na França, nos Estados Unidos, em Portugal, de onde seja, e isso vai gerar uma conversa que vai ser desenvolvida para que ele fale, não, peraí, mas eu agora eu faço questão de te apresentar outras coisas do aspecto cultural brasileiro. Então, essa chave, ela não volta ao estado, vamos dizer assim, normal, aquela zona de conforto. Então, isso vai gerando um tipo de vivência que eu diria que até ela gera um certo estímulo desse aluno de não querer ser o trivial, o convencional. Falou, não, agora eu estou começando a achar que Belo Horizonte está ficando um pouco pequeno para mim. Agora eu estou querendo dar um passo além. Agora eu quero conversar. Agora eu nem sabia que isso existia na França. Imagina se essa coisa der certo aqui no Brasil. Opa, tem um plano de negócio na minha cabeça. Vamos pensar em uma coisa diferente. E aí temos clubes, tem diversas... O ethos é muito amplo para esse aluno tirar do almoço essa conversa que ele teve ali dos bastidores para talvez um plano de negócio. Falar um pouquinho sobre essa multiplicidade de ações e de formas que oferece a Esquemar. Mas há também o intercâmbio de outras nacionalidades, de professores e alunos. Como é que os alunos de outras nacionalidades aproveitam essa passagem por Belo Horizonte? Quais são os relatos que você tem? Qual é a observação que você faz com alunos de outros países que vêm até aqui e passam por esse processo da Esquemar? Para mim, essa experiência é fascinante, porque Belo Horizonte é reconhecidamente, Minas Gerais é reconhecidamente como uma região extremamente acolhedora. A gente tem referências aí, inclusive internacionais, do quanto que o turismo e o quanto que a população mineira é extremamente acolhedora em relação a todos, e principalmente em relação ao estrangeiro. Não é à toa que recebemos hoje o segundo maior volume de turistas internacionais no Brasil em tempo de permanência, um dado que foi divulgado pela Embratur. E uma tendência a aumentar, porque eu acho que quando a gente tem políticas públicas que favorecem isso, já é um grande passo. Agora, quando a gente tem um aspecto cultural que historicamente já nos favorece nesse ponto, mais fácil ainda. E aí eu diria que é um privilégio para esses estrangeiros quando eles vêm para cá, porque eles já têm essa questão de não há uma resistência da nossa população, e aí eu já não estou falando nem dos alunos, que eu acho que os alunos da Esquemar são extremamente acolhedores, obviamente todos eles dominam o idioma estrangeiro e fazem questão de deixar com que esses alunos se sintam realmente em casa, apresentando os detalhes, questões culturais, inclusive fazendo viagens em conjunto. E, além disso, eles têm uma experiência que é um choque cultural considerável. Eu gosto de usar um exemplo ilustrativo muito interessante. Uma das disciplinas que eu ministro, eu tenho um enorme apreço por ela, é a disciplina de Public Speaking. E é uma disciplina de trabalhar com fala em público, técnicas de apresentação, detalhes de oratória, linguagem corporal. E essa turma, obviamente, é uma turma mista, com culturas completamente distintas de diferentes países. E normalmente os alunos estrangeiros, eles vêm para o Brasil, e é curioso isso, porque eles vêm para o Brasil com aquele intuito, não, eu quero desenvolver o meu inglês. Aí ninguém entende, falou, como é que você vai desenvolver esse inglês no Brasil? E normalmente os alunos da Esquemar, eles falam inglês de maneira extremamente bem desenvolvida. E aí entra a questão do choque cultural. Além de falarem muito bem, o brasileiro tem uma capacidade de improvisar, uma capacidade de se adaptar à diversidade e de conseguir dominar algumas questões sob pressão enormes. Então, quando a gente coloca algumas técnicas de apresentação e a gente coloca algumas apresentações individuais, eu me delicio, porque vira uma guerra, a gente retoma a Copa do Mundo ali de 98, Brasil e França, para alguns aspectos, porque os brasileiros, eles deitam e rolam nos primeiros momentos nas apresentações. E os franceses que vêm, por exemplo, pegando uma cultura específica, que vem de uma cultura com pouca manifestação em relação ao corpo docente de lá, é muito mais a exposição do professor, pouca interação e tal, eles pegam aquilo ali e falam e ficam um pouco espantados. Isso faz com que eles não se sintam acanhados, muito pelo contrário, porque a segunda rodada de apresentação deles é extremamente boa, e isso vai gerando com que os brasileiros queiram fazer uma coisa melhor, e de vez em quando a gente tem alunos americanos que dominam muito bem o inglês, mas têm dificuldade de engajar com o público. Ou seja, essa troca, que é uma troca que vai muito além do aspecto técnico da fala em público em si, ela vai ser levada para a vida, porque esses alunos, eles vão apresentar para o mundo, eles vão conversar com investidores do mundo inteiro. E eles têm que entender como eles vão se engajar com brasileiros, como eles vão se engajar com asiáticos, como eles vão se engajar com europeus. A maneira de abordar é distinta. A diferença eles vão aprender isso no livro, Paulo. Eles já estão aprendendo isso em sala de aula.
E quando a sala de aula se encerra, eles continuam esse relacionamento fora de sala. E isso, para mim, é um diferencial inquestionável. A Esquema tem algumas iniciativas. Esquema Junior Hope, Esquema Ventures, Ateliê Esquema. Como essas iniciativas ampliam a capacidade de aprender e fortalecem competências profissionais? Bom, essas instituições, e eu sou completamente suspeito, né, para falar sobre esses temas, porque eu sou mentor de duas dessas instituições e eu percebo a importância que a sala de aula sempre vai ter, né? Muito se discute sobre a questão da inteligência artificial, sobre iniciativas, sobre as dopaminas curtas que são necessárias para os alunos conseguirem prestar atenção e essa dificuldade que os professores hoje têm de transmitir informações, mas pouco se fala da capacidade e dos ambientes que eles têm de colocar em prática o que eles aprendem em sala de aula. E quando a gente olha para esses clubes, eu consigo entender que não só eles colocam em prática, mas como isso gera resultados na comunidade, no ambiente externo, fora da Esquema. Então, pegando, por exemplo, a Empresa Júnior é uma empresa de consultoria. É uma empresa de consultoria que atende empresas de Minas Gerais, de Belo Horizonte principalmente, orientada por mentores, professores específicos de áreas delimitadas. E eles têm reuniões, muito provavelmente, com profissionais, com CEOs, que eles nunca teriam acesso se eles estivessem trabalhando ou estagiando em algum lugar, que eles estivessem fazendo algo extremamente protocolar. E erram, Paulo. E tomam portadas na cara, e tomam nãos, e tem uma ideia maravilhosa e chegam lá, as pessoas não ouvem, se frustram e voltam para casa, ficam lá e saem de lá depois das 6, depois das 8, depois das 10 da noite. Tem um ambiente, uma infraestrutura que é um escritório, que eu sempre deixo claro para eles. Esse ar-condicionado, essa luz, isso tudo aqui é um custo. Isso aqui tem que ser pago. A gente tem que ter uma meta. Então eles têm dores, eles se angustiam. Mas são angústias que eu diria, puxa, quem me dera se eu tivesse a oportunidade de ter errado tanto na faixa etária deles. Porque normalmente nessa faixa etária as pessoas nos apresentam o que a gente tem que fazer, a gente recebe aquele receituário ali e segue a linha. Não. Eles quebram a cabeça. Os mentores dão uns pitacos aqui ou lá, mas o desenrolar é deles. A Hope, por exemplo, é uma instituição para fins humanitários. É uma instituição que desenvolve voluntariado. E com alunos brasileiros e estrangeiros, a Hope arrecada alimentos, arrecada roupas, faz feiras de animais abandonados para caridade, faz campanha de doação de sangue. E aí você vai parar, poxa, tá bonito, legal. E daí, o que acontece demais? Desde o plano zero, que é desenvolver a ideia, como vai ser arrecadado, quais são os parceiros, quem que a gente vai acionar, com a verba diminuta, porque não adianta você ficar entupindo a turma de dinheiro e aí fica fácil, não. A arrecadação é feita por eles. E essas alunas e esses alunos vão 9 horas da noite para a Praça da Estação com carros entupidos de roupa, arrecadadas por eles próprios, para fazer doação para moradores de rua, para doar alimentos, para doar roupas para moradores de rua com brasileiros e estrangeiros. Dia das Crianças, eu os acompanhei e a gente fez um evento numa comunidade extremamente carente. E eu tenho imagens deles brincando, inclusive dos franceses brincando. Quando que eles teriam essa oportunidade? Alguns estrangeiros, inclusive tinham alguns alunos de outros países, brincando com aquele futebol de sabão, com aquele brinquedo inflável, com meninos da comunidade, com eles, correndo. Esse tipo de interação, desse tipo de vivência, eu não estou falando só para os alunos brasileiros, não. Isso é fantástico. E quando que a gente teria esse cuidado, que é enxergar um resultado prático? São pessoas que vão colocar as roupas, e roupas de extrema qualidade que eles arrecadam, e o resultado vai ser gerado. Então isso vai gerando um sentimento de que assim, poxa, o que eu aprendi em sala de aula com planejamento estratégico, organização, logística, eu estou conseguindo colocar na prática. E outra, eu estou gerando bem para as pessoas, né? O Ateliê fez um desfile de moda há pouco tempo com 450 pessoas no evento. Congregando aí estilistas mineiros que estão se despontando, iniciando um processo que é algo fantástico. Então, a Ventures é um clube que desenvolve ideias para startups. E a Ventures, ela expõe ideias para investidores. Então, o aluno ali no segundo período, ele pode vender algo que ele não tem nem ideia do que isso pode se tornar, né? Temos aqui Music, que é um grupo que ensaia. Temos lá um estúdio espetacular na Esquema, que a gente faz diversas gravações, que eles ensaiam e tocam em eventos, e praticam, e estrangeiros vêm com novas ideias. Então, há muito a ser desenvolvido fora da sala de aula, mas dentro da própria Esquema.
Como é que esses modelos, essas iniciativas podem ser comparadas quando a gente vê o ensino tradicional no Brasil? A minha questão não diria crítica, né? Eu sempre gosto de trazer aí os modelos, inclusive esse modelo finlandês de educação. Nós somos muito behavioristas, né? A gente espera muito a exposição e a gente observa aquilo ali, a gente reproduz. Se não for opção C, o meu ponto de vista já não faz sentido mais. Então eu observei ali o que o professor me expôs, que o professor está reproduzindo algo que ele leu em algum lugar, que é de um outro autor. A gente perde muita oportunidade da discussão, do debate, da crítica e de criar algo novo. E quando a gente traz muita questão para a prática, para a discussão, as inovações surgem, a disrupção surge. É mais trabalhoso, sabe, Paulo? Eu acho que é muito mais fácil a gente reproduzir uma coisa que já está pronta, a pessoa ali cola, Ctrl+C e Ctrl+V, coloca ali, e tá todo mundo feliz, tá tudo mundo ótimo. A única diferença que formou, a pessoa vai pra rua e fala assim, olha, esquece tudo que você aprendeu, porque agora não tem um livro, não tem um receituário. Agora eu quero que você trabalhe sob pressão. Eu quero que você inove. Não, mas eu sei aquele autor. Não, aquele autor ali, ele foi muito bom nos anos 80. Agora eu quero que você me entregue algo novo. Aí vem um pânico. Eu acredito que essa turma já está gerando uma casca de trabalhar melhor com a frustração, com a inovação, muito antes do que a minha geração teve a oportunidade de fazer. Em que medida o esquema prepara os alunos para compreender e atuar em ambientes diplomáticos, geopolíticos diferentes? Eu acho que essa questão da multiculturalidade já os ajuda para conseguir entender o outro, o internacional. Então, os debates, inclusive os debates que nós temos em sala de aula para temas cotidianos, foi interessante que há pouco eu gravei com vocês aqui uma questão da relação dos Estados Unidos com a Venezuela. Debates que nós temos em sala com alunos estrangeiros, inclusive eles têm o próprio cuidado de fazer alguma menção em relação a algum tema que pode ser um tema sensível, e eu já deixo muito claro. Esse cuidado vocês vão ter que ter para o resto da vida, porque a sua visão de mundo, ela te diz respeito a como que você enxerga o seu ethos. A partir do momento que você pisou fora da sua zona de referência, você tem que respeitar a diferença. Eu pensar do outro. Aí é nada que te faça também não defender a sua posição, mas com respeito, com tolerância. E eu diria que esse aluno ele vai gerando uma capacidade de entender o outro, de se adaptar, e principalmente a questão da escuta ativa é algo que eu acho que para essa geração é uma dor terrível. Mas ela acaba se tornando uma grande máxima, porque eu sempre deixo isso muito claro. Se vocês conseguirem explorar cada vez mais, a sua contra-argumentação ela já vai ficar muito mais poderosa, porque você já conseguiu ler o outro com muito mais facilidade. E eu já percebo isso muito mais em sala de aula, justamente por causa dessa peculiaridade. Se todos nós fôssemos da mesma região, falando a mesma coisa, com as mesmas referências, acho que a coisa ficaria muito mais prosaica. Isso foge do nosso escopo lá dentro. Você tem um envolvimento muito grande com as missões internacionais. Essas missões internacionais impactam de que maneira na visão dos negócios globais e na formação de entendimento desse mundo? Eu acho que a missão internacional ela é algo que nós já temos aí um histórico, de maneira muito sucinta, do próprio empresariado brasileiro ser muito voltado para dentro, né, Paulo? Eu acho que assim, essa história nossa de substituição de importações, ela teve um choque muito grande, o mercado brasileiro é o suficiente. E hoje a gente tem 1% de participação no mercado internacional. Isso é algo, um país do nosso tamanho, absurdo. E quando a gente participa de algumas missões, eu faço isso como consultor, eu já acompanho algumas missões internacionais minhas, eu percebo que há muito interesse do brasileiro de expandir os horizontes, de prospectar, mas é muita dificuldade de colocar isso aí num cotidiano institucionalizado. Ou seja, poucas empresas aqui com departamento internacional, poucos empresários que dominam o idioma estrangeiro, poucos empresários, inclusive, que tenham cuidado de entender um pouco mais sobre a peculiaridade de fazer negócio no Oriente Médio, na China, nos Estados Unidos. E quando a gente percebe que essa turma que mais tem vontade, ela acaba apanhando muito lá fora por causa dessa falta dessa conexão, dessa ponte, e eu percebo que aí a gente tem não só um enorme produto, mas a gente tem uma enorme possibilidade de explorar isso. E eu sempre discuto isso com os alunos, deixando muito claro. Eu falo, o diferencial de vocês não vai ser internacionalizar empresas brasileiras. Vai ser, inclusive, facilitar a entrada de estrangeiros aqui no Brasil. Porque, às vezes, para eles, é uma terra sem lei para diversos aspectos por causa do nosso risco país. E vocês, como diplomatas empresariais,
vocês vão ser os pavimentadores dessa transição, deixando claro para eles, se você está achando complexo, a minha função é resolver. A minha função é tornar o seu processo, a sua solução, o seu produto, já está desenvolvido. A entrada dele no meu país vai ser da minha responsabilidade. Eu vou fazer com que isso se torne... E você, brasileiro, você não precisa de falar idioma estrangeiro. Você não precisa de entender da complexidade, de compliance, de questões legais internacionais. Eu tenho formação para isso. E eu vou fazer essa pavimentação. Então, isso é algo que eu sinto falta. O empresariado, principalmente mineiro, sente falta disso. Sente falta, inclusive, de mão de obra qualificada. E eu percebo uma geração nossa que está sendo formada, inclusive, na Esquema, entrando para esse mercado com uma efetividade muito grande. É incrível que você faz o paralelo da expansividade nossa cultural e, em contrapartida, uma economia fechada. Uma economia que não tem a mesma abertura da nossa expansividade cultural. Nessa troca entre os alunos, isso é explorado? Muito, inclusive, como oportunidade de negócio. O tempo inteiro eles estão discutindo, inclusive vem de fora. Poxa, mas como é que vocês não têm isso aqui ainda? Mas como que vocês dão essa volta inteira para fazer esse tipo de coisa? E aí sai um negócio. Toda hora tem estrangeiro querendo visitar os Lençóis Maranhenses. E toda hora tem um brasileiro oferecendo um produto. Eu falei, não, peraí, vamos desenvolver uma pequena agência. Então isso, essa leitura, essa sensibilidade e essa inquietude, que eu acho extremamente saudável, ela é muito bem explorada nesse meio. O que eu acho que facilita a coisa é, você pode ser inquieto. Agora, quando você não tem um ambiente para transbordar a sua inquietude vira um problema, né? Vira, poxa, aquela pessoa nunca está satisfeita. Agora, quando você tem um ambiente para, tô com um problema, e eu acho que eu tenho a solução, alguém pode me ajudar? Aí você joga isso para os clubes, as missões comerciais, inclusive, que nós estamos começando a desenvolver para o próximo ano, deixam muito claro que já temos campi já estabelecidos lá fora e temos empresários estrangeiros sedentos para entrar aqui no Brasil. E vice-versa, empresários brasileiros sedentos para ir para lá. O que falta? Falta para essa turma entender um pouco mais de como fazer negócio com esse país. Entender um pouco mais de o que faltaria para eu conseguir entregar mais do que eu já faço tão bem aqui no Brasil. Essas ferramentas estão sendo desenvolvidas, inclusive temos a intenção de que grande parte desses empresários, os filhos deles estão estudando nesse esquema. Então, qual que seria o interesse maior? Poxa, se grande parte deles ainda tem interesse que o filho siga os negócios da família, que fantástico que seria essa missão comercial ser acompanhada de pai e filho, por exemplo. Você está, inclusive, discutindo uma questão que é uma dor muito grande da sucessão empresarial e dando a essa sucessão empresarial um ganho de entendimento. Que habilidades interculturais e estratégicas são mais demandadas hoje por empresas que operam nessa lógica internacional? Eu já mencionei a questão da habilidade da escuta ativa. Eu diria que o aspecto da interculturalidade é um outro ponto extremamente interessante. Nessas aulas, por exemplo, de falar em público, eu deixo muito claro que se vocês não olharem para o público de vocês e entenderem que algumas abordagens são extremamente bem-vindas para uma nacionalidade, mas extremamente repelentes para outras, não faz sentido nenhum. Seu discurso pode ser espetacular, você não vai conseguir atingir aquele público. Né? Para a gente, por exemplo, interromper alguém numa conversa, dependendo de algo que você está vendendo ou persuadindo, é uma demonstração de interesse. Eu estou prestando atenção no que você está falando. Para algumas culturas, é extremamente desrespeitoso. E isso não é o outro está errado, eu estou certo. Você tem que se adaptar ao outro. Então, eu diria que esse profissional, ele tem que entender mais sobre a complexidade e a peculiaridade dos profissionais de outros países, principalmente. Né? Aspectos vamos pensar agora numa bagagem da disciplina, né? Da carreira. A possibilidade de conseguir fazer disciplinas em outras instituições, mas mais ainda, em outros cursos para complementar a sua bagagem é algo extremamente relevante. Então, um aluno de direito que consegue puxar disciplinas do nosso futuro curso de RI, que vai iniciar no ano que vem, e tem uma dificuldade de conseguir gerar ou gerenciar alguns aspectos do seu escritório, algo que eu sinto assim, essa dor enorme em alguns colegas da área do direito, ele vai trabalhar algumas questões de gestão do curso de administração de empresas com uma fluidez muito grande. Então, às vezes, eu vou dar aula e eu falo, poxa, mas eu não lembro se você é do curso de direito, se é do curso de administração. Eu só sei que, assim, as dores, elas são transversais. A nossa dificuldade é querer encaixotar cada pessoa num pacotinho, porque na hora que o problema chega,
Eu não quero saber se o seu diploma é de uma coisa, se o seu diploma é de outra coisa. Desembala rapidinho. Eu quero um resultado, poxa. Então, eu diria que essa capacidade de transitar entre formações distintas é um grande diferencial dessa turma que a gente está entregando. A Esquema fala em direito com uma visão internacional e em administração com uma visão global. Como é que se mistura, por exemplo, a formação tradicional nossa em administração, nossa em direito, com essa visão internacional? Eu diria que, por exemplo, quando a gente fala do direito, a gente tem uma bagagem considerável da escola francesa de direito, que gera aí inclusive grande parte dos acadêmicos brasileiros, eles beberam dessa fonte, mas nada que impede desse profissional de seguir a carreira aqui no Brasil exclusivamente. O que eu acho que é importante para essa turma é começar a olhar para a possibilidade de... Eu não preciso fechar portas agora durante a universidade. Eu adoraria ter a possibilidade daqui a alguns anos conseguir falar, poxa, encontrei meu caminho. Agora, a dificuldade maior que eu acho é quando você começa a fechar portas agora e gera uma frustração depois que você vai para o mercado, aí você começa a fazer outros cursos de especialização e aquilo ali vai virando um processo ad eternum. Então, eu considero que essa formação um pouco mais ampla, mas obviamente com esse trânsito internacional, o que amplia ainda mais a área de atuação, vai gerando uma possibilidade de pegar um cardápio muito mais amplo para que ele consiga falar assim, opa, já me graduei, mas eu tenho uma noção boa de para onde que eu vou agora. E convenhamos, né? Você tem 4 anos e você tem 5 continentes para conseguir transitar nisso e conversar com diversos alunos e professores ao longo desse caminho que vão te ajudar nesse norte. Que tipos de carreira têm se mostrado mais acessíveis aos que são formados pela Esquema? Eu diria que é extremamente amplo, Paulo. Eu tenho recebido retorno, inclusive eu acompanho muito essa turma no LinkedIn, né? Retornos extremamente diversos de áreas, desde o setor público, que é outra área que também por causa dessa nossa formação, eu diria que o Itamaraty fez um trabalho muito bom de afastar a opinião pública do internacional por muitos anos, corre atrás bastante tempo para tentar tornar isso aí mais poroso, mas o empresariado não tem esperado isso mais. A gente percebeu isso agora nessa guerra tarifária com os Estados Unidos, que a turma falou assim, olha, deixa que eu vou sozinho, deixa que eu vou lá, deixa que eu resolvo o meu lobby do meu nicho vai bater na porta da turma. Muito por conta de uma estranha diferença entre diplomacia e diplomacia comercial. Eu não consigo entender nem muito por que isso aconteceu, esse distanciamento entre a diplomacia e a diplomacia comercial, porque durante muito tempo essa era uma marca quase que conjunta, né? Na verdade, é um dos propósitos, né? A diplomacia ela está aí para fomentar os negócios, né? Ela está para dar esse suporte de fazer esse processo de pavimentação que eu mencionei. Porém, o empresariado, e agora eu acho que assim, o desespero bateu e a turma está indo ou trancos e barrancos no escuro. E o que eu acho que é muito interessante para esse tipo de profissional eles acabam, grande parte deles acabam atuando principalmente nesse gap que eu mencionei, Paulo, que é conseguir fazer essa ponte com o estrangeiro de uma maneira muito mais fluida, já entendendo esse grau de complexidade que para ele é apresentado desde aquele primeiro período ali. Então, desde a área pública para a área privada, multinacionais, que é uma outra área que é complexa, porque às vezes importa um modus operandi muito da sede e tenta replicar isso e apanha até entender. Fala, não é assim que faz negócio no Brasil, não. Peraí, eu preciso de um empresário brasileiro que tem uma visão de mundo, mas também entenda como é ser o mineiro, para conseguir fazer com que essa coisa rode. Então, eu tô achando que essa turma tá entrando muito nessa dificuldade, nessa cacofonia que existe entre o internacional e o nacional, principalmente. Mas o âmbito empreendedorista, a turma que não está querendo trabalhar com CLT, que está querendo abrir o seu negócio e está dando a cara a tapa, para mim está sendo o grupo predominante hoje que eu enxergo dos nossos ex-alunos. Bom, nós estamos chegando no final da nossa conversa e a gente despertou provavelmente a atenção e o interesse de muitos daqueles que estão nos acompanhando para poder experimentar um pouco mais, degustar esse projeto Esquema. Que orientação você deixaria para quem agora está interessado em degustar, em experimentar essa viagem de formação diversa?
A minha sugestão é, não parem aqui no podcast, entendeu? Temos aí um grupo extremamente proativo na Esquemar, a equipe nossa de marketing é extremamente atuante e temos inúmeros eventos, inclusive de Open Campus, que o pessoal pode visitar a Esquemar, pode conhecer a infraestrutura. Realmente é algo completamente sui generis. Entrando naquele prédio, vocês vão perceber, vocês vão ter o sentimento que vocês não estão no Brasil. E o mais interessante é entender e vivenciar de próximo, conversando com alunos. Eu acho que essa interação prática, Paulo, é muito mais eficaz. Porque quando a gente fala com a visão do docente, fica aquele sentimento de que, poxa, eu estou querendo te persuadir a algo, porque eu estou... Quase que um conflito de interesse. Vá, agende um horário, vá a Esquemar, visite o campus, vivencie, pegue um elevador com várias nacionalidades, falando vários idiomas. Entendam que isso está aqui do outro lado da contorno. Né? Não é algo que a gente está vendendo como uma utopia de educacional, muito pelo contrário, é tangível. Então, por favor, visitem-nos, entrem em contato, vocês serão extremamente bem recebidos e eu não tenho dúvida que vocês não se arrependerão dessa visita. Wilson Mendonça Júnior, professor da Esquemar Business School, um amigo antigo, e é sempre um prazer conversar com você. O prazer é todo meu caro. Obrigado pelo convite. Para você que nos acompanha até agora, muito obrigado pela sua companhia. É por ela que nós estamos aqui. A gente volta num próximo episódio.